aí daqui pra cá é a fusão, né? Ficaria aqui no meio, digamos, da fusão, né? Mas tá isso aí, a ideia tá muito boa. Tesourinha, alguém tem uma tesourinha? Posso ir lá pegar? Não. Tem que ser duas. Ai, a minha tá com Valeu, valeu. Essa aqui. Ô, galerinha, olha só. Vamos corrigir uma questãozinha. Ontem eu estava aqui no colégio à tarde, um pouco estressado com as tarefas do dia a dia, e vi um vídeo muito legal, tem umas palestras que é um tal de, não sei o motivo de chamar TED. O cara chama uns caras muito ninja pra palestrar. E um dos caras que uma vez eu ouvi dar uma palestra, que é um show, né, um cara que me modificou muito a minha vida, que foi muito importante pra mim, é aquele mágico lá, o James Randi, o cara que é o presidente da Associação Mundo Redondo, né, que é mundialmente conhecida por tentar defender a ciência perante o charlatanismo e as ciências ocultas, né, e as coisas inexplicáveis, e os alienígenas, essas coisas. Então, um cara sério, que tenta defender para as pessoas que a ciência é honesta e que outros métodos de entender a natureza, na maioria dos casos, não trazem a verdade, iludem, né, enganam. Então ele é um cara que faz um trabalho muito legal, um cara que já obrigou até a própria Rede Globo, às vezes, a modificar a maneira como ela anunciava algumas coisas, para deixar de mentir para a população brasileira em alguns casos tão básicos, né, como, por exemplo, a existência de alma, a existência, né, como se tivesse confirmado que existem os espíritos ou coisas desse tipo. Nunca houve confirmação desse tipo, infelizmente. Seria muito legal e torço para que algum dia algum cientista consiga confirmar, né, a existência da alma ou coisa desse tipo. Brasileiro, né? Não, James Randi não, é um americano, norte-americano. Destruiu um brasileiro esse cara, né? O Thomas Green Morton, o homem do Ra, que era um charlatão, né? Então esse Thomas Randi caçou esse cara no Brasil para que ele pudesse, né, parar de roubar as pessoas, né? E aí a palestra desse James Randi é muito legal, ele leva lá um monte de comprimido homeopático para sono, para dormir, né? Comprimido homeopático lá, e aí no potinho lá fala, né, que tu não pode tomar mais de um, porque tal, não sei o quê. E aí ele, durante a palestra, para provar que a homeopatia não funciona, ele pega o potinho e toma todos os comprimidos soníferos de homeopatia durante a palestra, né? Antes da palestra começar, ele pega, abre o pote, ó galera, tá lacrado, tá vendo? Aqui tá dizendo que eu não posso tomar porque pode me fazer mal, pode me fazer dormir. Ele vai lá e come o pote de remédio homeopático antes da palestra. E vai dando a palestra, tá? Cutucando as pessoas, mostrando para elas que tem que acreditar na verdade, que não pode ser, né, tapado, que tem que duvidar, tal, aquela história toda. Aí depois passa meia hora, de acordo com o rótulo já era para eu estar dormindo, já era para eu ter morrido, aliás, de overdose de remédio homeopático, né? E obviamente, como o remédio não existe, na verdade, não aconteceu nada. E aí ele vai e continua explicando, né? Essa é uma das palestras que vale a pena ver, certo? Para tu entender por que eu fiquei o cético que eu sou. Porque depois de ter sido enrolado por todos os meus amiguinhos, por todos os adultos e por todo mundo, pela televisão, depois de ter sido feito idiota 1000 vezes, eu cansei de ser idiota. E eu comecei, vou duvidar. Se não me provar, eu digo não acredito, lá. Tá vendo? Porque eu tô de saco cheio, cara, de ser enrolado. E a criança ela é muito vulnerável, né? Tu joga ela quando tu quiser, tu faz ela acreditar no que tu quiser. É o perigo, né, cara, de tu doutrinar a pessoa desde tenra idade. Ontem eu vi uma do TED muito boa, cara, do Facebook, aquele. Tem tanta coisa boba e uma outra coisa legal. Muito legal o que ele fala. Eu fui um cara que eu sofri muito por antecipação na tua idade, eu sempre fui ansioso. Né? Quando eu cometi um erro, meu Deus, eu era o cara que mais me punia. A minha punição era maior por mim mesmo do que para os meus pais. Só de eu ter que comentar com meu pai a cagada que eu tinha feito, aquilo me destruía. Eu ficava agoniado com aquilo. E às vezes é tão desnecessário, às vezes a gente gasta uma energia tão idiota na vida por coisas tão toscas, meu Deus. E tu, jovem, que não enxerga a morte iminente a todo momento, né? Comete esses erros absurdos, tipo optar por não estudar, que vai arruinar a vida de alguns de vocês, né? De forma irreversível, né? Por que tomar essa decisão que há tantos anos, há um ano e pouco, há anos então, já que passou de um, né? Há anos eu venho te falando, né? Por que é tão difícil convencer? Por que alguns já estão convencidos desde que chegaram aqui e alguns ainda não acreditaram? A gente já discutiu isso, né? A gente acha que
é o contexto familiar. Alguns dos nossos pais não acreditam que a educação transforma, eles não acreditam de fato. Eles acham que basta vir para a escola e arrumar um canudo, né, que vai resolver a vida do filho, mas não é verdade, né, pai? E ontem eu vi um vídeo que foi muito legal. Eu queria dividir com vocês então, do TED. É daquele do milagre do Hudson. Sabe aquele cara que estava no avião, né? E aí de repente decolou, os 4 motores pararam de funcionar. E o cara fala com o montador de voo, vou pousar no rio. E desliga a comunicação para poder se concentrar na tarefa bizarra que ele tinha de tentar salvar centenas de pessoas da morte. O palestrante era um cara que estava na 1D, na primeira fila. Diz que ele olhou para a comissária de bordo quando a barulheira começou. O que está acontecendo? Ela, não, deve ter pegado um pássaro na turbina, tá tudo bem. Daqui a pouco o piloto anuncia. Preparem-se para o impacto. Tu imagina, tá com a tua vida boa, tá indo trabalhar, cara. Aí daqui a pouco, preparem-se para o impacto. Vou morrer. Vou morrer. Naqueles segundos, ele descrevendo, ele foi muito didático descrevendo o que passou na cabeça dele. Foi muito didático. Ele tinha certeza de que ele ia morrer. E é aquela coisa que todos já escutamos da pessoa que viveu uma experiência de quase morte, né? Todos falam, passa um filme na minha cabeça. Meu Deus, eu lembrei do meu filho pequeno, eu lembrei quando eu briguei com a minha mulher, eu briguei com um vizinho de maneira idiota. Cara, todos os momentos idiotas da vida dele, que ele perdeu energia de maneira idiota, que não fazia o menor sentido, com brigas idiotas, como as nossas brigas do dia a dia, que na maioria das vezes não levam a nada e não significam porra nenhuma, não vão dar nada na vida de ninguém, né? Ele descrevendo aquilo e falando, cara, depois daquilo eu mudei. Naquele momento, minha vida mudou. E eu criei um ditado naquele momento. Sou colecionador de vinhos ruins. Sou colecionador de vinhos ruins. O que ele quer dizer com isso? Que um cara que tem um puta de um vinho em casa, um vinho lá de R$1.500, que ele lutou para conseguir, e deixa na sua adega, né? Na hora que ele passa por uma experiência dessa de quase morte, ele volta para casa, ele abre o vinho na hora. Ele, caralho, eu quase deixei de tomar esse vinho fantástico, eu me matei para conseguir. Ou seja, né, a pessoa que já viveu uma experiência quase morte, ela para de colecionar coisas muito preciosas, ela começa a usar as coisas preciosas. Porque é isso que vai dar sentido à nossa vida, né? Ter vivido as experiências, não ter quase vivido elas. E o mais emocionante pra mim, no final ele fala, porra, depois disso, cara, eu fiquei 2 anos sem discutir com a minha mulher. Sabe aquela briga do pai e da mãe que quase todo dia acontece? Ele diz que ele ficou 2 anos sem gastar energia naquelas brigas idiotas que não levam a nada. Que tesão, né, cara? Tu tirar aquela energia negativa da tua vida porque tu tomou um cagaço, porque tu quase morreu. Aí tu muda. Aconteceu já isso comigo. E ele fala no final, a única coisa que eu quero hoje é ser um bom pai. Só isso faz sentido. Eu vou morrer mesmo, porra. A única coisa que me importa é que o que resta de mim, meu filho, seja um ser humano capaz de sobreviver e de repente ter uma vida longa, de poder perceber isso que eu acabei de perceber, que a única coisa que importa é ser pai. E é por isso que eu estou tão magoado ultimamente. Estou magoado com os pais de vocês. Muito magoado. Eu acho que realmente a maioria deles não tem sido um bom pai. Para ter certeza do que eu estou falando, né, pai? Eu vou olhar os cadernos rapidamente. Deixa eu ver a tarefinha. Deixa eu ver a tarefinha. De forma alguma. Vejam o vídeo do TED. Mostrem o vídeo do TED pro papai. Querido. Eu arriscaria aí um percentual por enquanto dos 50%. Vamos que vamos! Vamos, pais, me orgulhem, venham me cobrar mais competência. Reclamem das aulas, pais, por favor. Pedia para transformar 1 quilo de gelo, menos 20 graus Celsius, em vapor, 500 graus Celsius. O que eu faço? Vai para 0. Como é água, é obrigação tua saber. Daqui para cá. 0, porque está ocorrendo a fusão. Foi para 100 graus. 100 graus, só tens que decorar isso porque é água. Se fosse outra substância, eu teria que te revelar qual é a temperatura mágica onde ela muda de estado físico. Que macete ou que moleza? Por que macete? Porque mudou a temperatura, porque não mudou o estado físico. E agora? Por quê? Não mudou a temperatura ou mudou o estado físico. Duas
formas de identificar. Na dúvida, identifique das duas formas. Então agora é só fazer que macete e que moleza. Muito fácil, mas chato pra caramba. Se não praticar, corre risco grande de errar. Como as unidades é tudo em grama, então 1 kg eu transformo em 1000 vezes 0,5, de menos 20 para 0, variou 20, 10.000 calorias. Confere? Na provinha nós daremos parcial para cada um desses, embora ao ponto todo só quem acertar o valor final. Que moleza! A massa de 1000 gramas, o calor latente de fusão da água, 80. O esperado é que em 2 semanas tu tenha esse valor decorado na cabeça. Claro que eu te fornecerei, mas é natural que a gente decore de tanto exercício. Massa, 1000 gramas. O Czinho da água líquida, 1. E de 0 para 100 a temperatura variou, 100, totalizando 100.000 calorias para aquecer a água. Falta agora o que moleza para vaporizar. Massa a vaporizar, 1000 gramas. Calor latente de ebulição, 540. Logo, 540.000 calorias. Para finalmente fazermos o último que macete para aquecer o vapor. A massa continua 1000 gramas. O Czinho do vapor, 0,45. E de 100 para 500 temos 400 graus de variação. Que 5 igual 45 vezes 4, 90, 180. 180 vezes 1000, 180.000 calorias. Somando a quantidade de calor de cada um desses processos, obtemos 910.000. quanto? 910.000. 910.000? Quilocalorias. Ou 910 quilocalorias, né? Que eu poderia pedir para dividir por 10 na 4, certo? E marcar no gabarito. Ou, determine a resposta da seguinte forma. O vestibular gosta disso, ó. Determine o valor de x, né? Que aí nesse caso seria o 91, para tu marcar no gabarito. Muito bem. Não é difícil de forma nenhuma, é só chato pra caramba. Chato pra caramba. Matemática básica tem que estar em dia e tem que ser veloz mesmo. Fala, meu amor. E se fosse, tipo, e se eu quisesse colocar 200 graus, 300 graus, 400 graus? Tu diz aqui? É, até chegar ao 500, pode... Aí que tá, ó. Tu poderia calcular de 100 até 200, depois de 200 para 300, mas como não mudou o estado físico, tu pode fazer de uma vez só. O que tu não pode é sair daqui e ir direto para cá com um cálculo só, porque tu vai estar ignorando as mudanças de comportamento físico causadas pelas mudanças de estado. Então o Czinho do corpo muda quando muda o estado físico, né? Por isso não dá para fazer um cálculo só. Tem que fazer por partes mesmo. Só para manter a ordem aqui. Por que do gás a quantidade de calor foi menor? Porque ele estava crescente e depois ele diminuiu. Pois é, né, cara? O estado sólido, o calor específico era menor que o do líquido. Aí se espera de repente que do líquido para o estado gasoso vai aumentar ainda mais, né? Eu diria que se nós pensarmos na maneira como as moléculas estão agregadas, faz sentido isso. Lembra que o gelo ele é menos denso que a água líquida, né? O gelo é anômalo, né? Ou seja, as moléculas estavam mais distantes umas das outras no estado sólido que no estado líquido. E no estado gasoso elas estão ainda mais distantes umas das outras. Então é possível que a energia necessária para mudar a vibração atômica dos átomos esteja relacionado com a distância entre esses átomos, ou com a densidade do material. Como a densidade diminuiu, o calor específico diminuiu e ficou mais fácil aquecer. E quando estava indo do estado sólido para o estado líquido, a densidade aumentou. Por isso que o calor específico aumentou. Observa que eu não estou te falando que é uma regra, que é uma lei. Então nós podemos ter substâncias menos densas com maiores calor específico. Então, Certo? E vice-versa. Mas nesse caso, como era uma mesma substância, H2O, dá para entender que o calor específico acompanhou, de certa forma, a densidade. nessa parábola assim só dá água. Tipo, se fosse outro. Se fosse um corpo de dilatação normal, a gente poderia esperar uma, né, poderíamos esperar que ficasse próximo o Czinho do líquido e do gás, e do líquido e do sólido, mas o do gás é esperado que diminua ainda, porque no estado gasoso, geralmente é mais fácil tu mudar a temperatura. Por quê?
Porque nos estados gasosos as moléculas já estão vibrando loucamente, né? Qualquer energia a mais que está crescente já se manifesta em vibração a mais. Nos estados sólido e líquido, parte da energia pode se manifestar de outras formas que não seja a temperatura, né? Por isso que de repente a gente observa isso. Bacana a tua observação. Ia rolar um comentáriozinho, mano, meu querido. Eu não entendi muito bem o que ela perguntou. Pode fazer o de 200, 300, 400, 500 e se fizer vai dar o mesmo resultado? Sim, se eu fizesse de 100 para 200, depois de 200 para 300, 300 para 400, 400 para 500 e somasse tudo, daria o mesmo resultado. Isso funcionaria porque eu estou dentro do mesmo estado físico. Então o Czinho se manteria praticamente constante. O que eu não posso é pegar essa temperatura inicial e já jogar no que macete direto, por exemplo, ΔT de menos 20 para 500. Isso eu não posso. Porque como houve mudança no físico, o Czinho mudou e o cálculo muda. Certo? Show de bola, eu agradeço. Então, cara, essa questãozinha tá jurada já, não tem jeito. Vai cair essa questãozinha na sua próxima avaliação. Uma outra questão que eu acho que eu pedi foi aquela de misturar quente e frio, não foi? Como é que era aí? Traduz aí pra mim. Questão 2. Pegou um recipiente adiabático, que não troca calor, né? Adiabático, e fez o quê? 10 gramas a menos 20 graus. H2O, gelo então. Mudou os dados para 3 graus. É 10 graus Celsius e 30 gramas. Tá, não fiquem bravos. 10 graus Celsius, 30 gramas. Com o quê? 80 graus Celsius e 70 gramas. 80 graus Celsius, 70 gramas. Aí queremos saber a temperatura final, a temperatura de equilíbrio térmico. Esse é mais tranquilo porque não tem mudança do físico, né? Eu sei que a água fria esquenta, sei que a água quente esfria. E sei que cada caloria que a água fria ganha, ela recebe da água quente. Então eu vou pegar a água fria, vou pegar a água quente e vou aplicar o... Que macete, já que não tem mudança no físico. Massa de água fria foi fornecida, 30 gramas. O Czinho da água é 1. E a variação de temperatura é final menos inicial. Observe que eu não tenho como continuar essa conta, porque eu não sei nem o calor recebido, nem a temperatura final. Eu sei que a massa de água quente é 70, que o Czinho é 1 e que a variação de temperatura é a final menos a inicial. E eu só vou poder continuar a conta porque eu sei que esse valor é em módulo igual a esse. Só que esse é positivo porque está recebendo, esse é negativo porque está perdendo. Calor recebido mais calor perdido igual a zero. Princípio das trocas de calor. Copiaremos as equações desenvolvidas anteriormente e pronto. O professor de matemática finaliza com vocês. Certo? Distributiva ou distribuitiva, como em alguns materiais. 7 vezes 8, 56. 30 com 70, 100 TF, somando os semelhantes. Menos passa mais. Ui. Divide por 100 ambos os lados. Temperatura final, 59 graus Celsius. Por que poderíamos esperar que a temperatura final estava mais próxima da temperatura do corpo quente? Porque tinha mais massa. Alguns colegas já até perceberam que daria para usar uma matemática básica, fazer uma média ponderada, né? Daria para fazer uma média entre o 30 e o 70, usando como peso a massa. Usando como peso desta média ponderada. Certo? Daria para usar só a matemática, né? Sem os conceitos físicos para matar a questão. Não, pra mim, 56,3. Não, mas eu... Dá uma olhada aí, eu posso ter errado também, fiz a toca de caixa. Deu isso? Deu isso. Então devo ter errado. Estamos até voltando, né? Nosso amiguinho. Não, Fala. agora não tá mais. No outro tempo que a gente tinha feito, a hora de somar os dois tetos, ele sempre dá 100 TF. Eu adoro dividir por 100, não, né? Eu gosto mais de dividir por 100. É que eu faço isso porque aí no final vai dar sempre um número bonitinho dividido por 100, entendeu? Se eu botar um número qualquer, eu vou ter que dividir. Então tu vê, né? A vadiagem que fez isso acontecer. Na verdade é que o objetivo aqui, né, é te mostrar a ideia. Não ficar arrumando encrenca, deixa a encrenca pra prova, né?
Mas eu juro que eu vou fazer dar 100 também no teu caso, pra ficar bem gostoso de finalizar. Ou 200 também, mas parabéns pela observação, eu fiz isso pra facilitar a minha vida. É a verdade sendo revelada. Um pouco vadio, né? Eu não Fala. entendi que tu falou que quente negativo. É que assim, ó, nós ao criarmos a ideia do que macete, nós vamos perceber que se o ΔT é um número positivo, a temperatura aumentou. E isso significa que o corpo recebeu o calor. Né? O corpo para receber, para a temperatura tem que ganhar energia, certo? Quando eu faço o ΔT e ele dá negativo, quer dizer que o final menos o inicial está dando negativo. Quer dizer que a temperatura final é menor. Concorda comigo? Quer dizer que quando um corpo cai de temperatura, ele tem que ceder energia. E na nossa matemática, o ceder energia vem o menos na frente. Certo? Como eu sei que a água fria vai aquecer, eu sei que esse resultado dá positivo. Eu sei que o resultado da conta vai dar positivo. Como a água quente vai esfriar, eu sei que o ΔT dela vai dar negativo. Certo? Por isso que eu sei que somando esses caras vai ter que dar zero. Porque cada caloria que essa perde, menos 1, esse ganha 1 caloria, mais 1. Se esse perde 10 calorias, menos 10. Esse ganha 10 calorias, mais 10. Por isso que somando a energia perdida com a energia recebida, dá zero. Certo? Era esse comentário que eu quis fazer. Falou, parceria. Show. Tem mais uma ainda, né? Tem mais uma que é a do gelo com água, certo? Que é a parte desafiadora. Vamos lá.